Vamos para mais um episódio! Gente, hoje vamos falar de uma coisa que me incomoda muito há muito tempo, há muitos anos, e vamos aprofundar esse tema. Vamos falar profundamente sobre, porque eu acho não, eu tenho certeza, é um tema muito importante e eu acho também muito relevante em relação à sociedade como um todo. Eu não quero pregar politizada, mas se a gente quer viver, a gente tem que pagar politizada. Isso acontece nas melhores famílias. Seguinte, nosso tema de hoje é o lazer é o novo luxo. Eu falei em um post, inclusive por isso que eu criei esse episódio, porque escrevendo o post, acabou que me veio muitas coisas à mente. Eu acabei postando uma série de stories e a galera reagiu bastante aos meus stories, meio que se identificando, concordando e abriu uma discussão muito bacana. E eu falei: "Cara, isso tem que ser tema do Pode Pri", porque também se trata disso, né, o Pode Pri também se trata disso. E aí eu falei: "A gente precisa falar muito sobre isso", porque, assim, eu falando nos stories, eu fiz uma seleção de stories, foi muito stories no dia. Pensei: "Caraca, mano, eu tenho muito mais coisa pra falar sobre, então vamos aprofundar um pouco esse tema no Pode Pri". O seguinte, o que me levou a esse tema? Eu sempre faço uma curadoria, eita, quase não sai, de conteúdos, e eu gostaria de falar, eu não vou aprofundar muito sobre os conteúdos, sobre por que que eu abordo esses temas e tal, eu vou guardar isso para um episódio massa, com uma comunicóloga, uma cientista até. Ai, eu tô muito mal acostumada com esses meus super contatos, que eu vou aprofundar um pouco melhor sobre isso. Então aguardem os próximos capítulos, que eu vou explicar qual é a minha estratégia, qual é a estratégia que eu aplico na minha comunicação nos meus canais digitais. Mas, independente disso ou a parte disso, eu sempre faço uma curadoria de temas e quando eu me deparei com esse, muito engraçado, porque faz tão parte da minha realidade que eu tinha me deparado com isso meses atrás, ou talvez até semanas antes, eu acho. Acho que foi bem semanas antes. Bom, pra quem não sabe, eu vim de Quebrada, né, eu vim de periferia, não mudei muito, porque eu tô aqui perto do Paraisópolis, não, Higienópolis, não é Brasilândia. Ai, agora eu esqueci o nome da quebrada, mas Heliópolis, aqui no Sacomã. Então, assim, eu só tô melhor localizada em relação ao transporte público, mas eu não fiz uma escalada de: "Oh, meu Deus, como eu melhorei de vida". Eu melhorei um pouquinho de conforto e comodidade e locomoção, não vou negar. Porque a quebrada que eu o de onde eu vim é um pouco pior nesses quesitos. Mas o ponto é, eu tenho uma vida hoje confortável, mas eu ainda não vivo bem, eu ainda não tenho um conforto de: "Ah, esse final de semana me deu uma saudade de uma praia, eu vou viajar". Não tenho esse conforto, eu não tenho esse luxo de fazer isso, entendeu? Trabalho para isso, para um dia eu ter essa grana para isso. Mas até lá eu ainda preciso adquirir alguns bens que tá meio difícil de conquistar, mas tudo bem. E aí o ponto que eu quero discutir é, por conta dessa minha realidade, eu venho notando um padrão, vem dos meus pais e vem antes dos meus pais, e eu acho que para todo mundo que tem origem humilde vai ter uma coisa parecida. E olha que eu tô falando de uma origem humilde, que graças a Deus é humilde no quesito de não ter luxos, porque fome, graças a Deus, a gente nunca passou. Necessidades extremas de falta de roupa, falta de, né, tipo, não ter um tênis decente para andar, isso eu nunca passei. Mas eu reconheço e conheço pessoas que têm essa realidade. Conhecia na época da infância, adolescência e também conheço agora. Então, eu estou falando com propriedade de quem conhece e de quem vive, né. Conheço algumas realidades e vivo e pensando em tudo isso, quando eu me deparei com esse conteúdo específico, eu falei: "Caraca, é uma coisa que eu me identifico e é uma coisa que já tá rolando há muito tempo". O tema do post era sobre, o quão o lazer tá se tornando luxo, e o quão o passar do tempo está acontecendo e ele está se tornando um espaço também de segregação, porque acaba se tornando uma coisa inacessível. E se é inacessível, as pessoas não são todos que têm acesso. E se não são todos que têm acesso, o que que determina essa acessibilidade? A bênção, como disse o padre na Santa Missa desse domingo. Muita gente pensa que a bênção é só isso aqui. Então, acaba que muitas pessoas da periferia, pessoas humildes, CLT, não têm acesso a certos lazeres por conta do valor, que é muito alto. Mas assim, gente, não é que é alto tipo cinema que é caro, né, porque o cinema é caro.
mas não é tipo cinema, é 3 vezes aquele valor, 5 vezes aquele valor. Então chega a ser tão absurdo que segrega. E é isso que a galera de alto padrão quer. A galera de alto padrão não quer se misturar. A galera de alto padrão não quer que o seu funcionário tenha o mesmo lazer que ele. Aí a gente vai aos fatos, né, tipo: "Ai, fontes da minha cabeça que eu determinei isso?". Infelizmente não, infelizmente não. Acontece, a matéria era sobre, por exemplo, a cidade de Gramado, que eles querem fazer eles não querem fazer da cidade turística apenas no Natal, né, que é a cidade luz, e tem todos aqueles eventos, e tem carreatas de pra criança, e coisas pra família inteira, e não sei o que lá. Até porque o Natal aqui em São Paulo, aqui no Brasil, é calor, e eles geralmente têm uma alta demanda de turistas no frio. Então, no Natal é conhecido por isso e muitas pessoas vão por conta disso, principalmente quem tem família e criança e tudo mais. Entretanto, por todavia, eles queriam como é que eu posso falar? Esse alto volume de turistas o ano inteiro. E aí, para isso, eles estão criando um clube alto padrão, onde tem algumas coisinhas que vai ter lá, tipo, vai ter área de esqui artificial, óbvio, vai ter várias atrações, assim, no ano inteiro em Gramado. Aí quanto isso custaria, né? Quanto isso vai custar? Caro. Então você que tá planejando ir pra Gramado no frio pensando: "Meu Deus, vou poder viver essa experiência", depende do seu bolso. Depende do quanto você tá reservando para investir nos passeios, que é isso, né, não é mais gastar, é investimento, o que você faz nos passeios. Na sua experiência, mas é investimento, não deixa de ser. E aí, o que que isso significa na prática, né. "Priscila, você já foi para Gramado? Por que que você se impactou com essa notícia?". Porque logo embaixo eu vi uma notícia que me impactou. E antes de falar qual notícia é, eu vou contextualizar para vocês. Fui para os meus pais em dezembro, e no caminho de lá, quando eu estava voltando para casa, eu vi que estavam construindo, até finalizando, pelo que minha mãe tinha me contado, um clube. É muito perto de casa, é numa área mais nobre, mas é bem próximo de lá. E é inclusive bem não, não é meio do caminho, porque foi bem caro pra mim voltar de lá depois do show, mas tudo bem. E aí eu vi que estava quando eu passei lá que estava construindo, e era um clube enorme e tal, e já estava com pessoas lá. Eu falei: "Pô, bacana, um espaço em São Paulo pra gente curtir um dia de calor". Vou considerar. Acho que eu vou dar uma olhada nos preços, porque às vezes a gente pensa: "Nossa, caríssimo", e quando vai ver, a entrada para um dia, para um final de semana é tranquilo. Então eu falei: "Vou dar uma olhada e ver depois se faz sentido para mim e tudo mais". E eu fiquei de ver, inclusive quando eu passei em frente quando eu passei da ponte Transamérica, que é onde dá para ver esse clube e tudo mais, eu passei em frente ao Vibra e vi que ia ter show do Zé Ramalho. E aí meu pai é muito fã do Zé Ramalho toda a vida, ouço muito, inclusive ouvi a minha vida inteira Zé Ramalho por conta dele. Falei: "Cara, eu vou sugerir pra gente ir para o show". Aí meu pai topou, até estava comigo nesse dia que ela estava vindo pra casa comigo. Foi eh, temporal, agora que eu lembrei, eu fui pra lá porque eu fiquei sem luz e sem água, consequentemente, né, porque sem luz a bomba não bombeia a caixa d'água do prédio, e aí eu fiquei sem água. E aí eu fui pra casa dos meus pais pra conseguir trabalhar e, né, tomar banho, viver, no caso, beber água e tudo mais. Aí na volta minha mãe já ia vir pra minha casa e ela voltou comigo, e a gente veio conversando sobre isso, ela achou muito legal a ideia do show, e aí beleza, eu chamei meu pai topou. Aí nisso eu falei: "Cara, é uma boa ideia, né", ele falou: "É mesmo, que você não dá uma olhada nos preços do clube e tal, não sei o que lá", a gente já tinha fechado o show, se eu não me engano, eu comprei até no caminho os ingressos. E fui ver. Quando eu entrei, quando eu cheguei em casa e fui ver os preços, eu falei: "Gente, não é possível, não é possível". Era tipo assim, pra você conseguir ser sócio, era lance de milhão e pra mais. Era lance de milhão. E aí a mensalidade era coisa de 3.000 e pouco, alguma coisa do gênero. E tinha uma outra coisa lá, tipo, acesso diário, e aí nem vou citar. Quando eu falei, todo mundo desacreditou, falou: "Não, você tá vendo o preço errado, você tá vendo o preço errado", eu estava no site oficial. "Tá vendo o preço errado". E aí, voltamos ao dia da curadoria do meu planejamento de conteúdo e vejo a grande notícia. Aí a notícia dizia assim: "Você acha que é só em Gramado que isso tá acontecendo? Não é não. Em São Paulo também temos outro exemplo", e citou o bendito clube. E aí me trouxe dados que eu fiquei mais chocada ainda. Ele estava apontando sobre essa questão ser proposital.
Não é uma coincidência. Então, que ponto a gente chega, né? E aí, o que que eu trouxe nos stories e que me deu a vontade de abrir aqui no Podpri como exemplo? A minha vida inteira eu vi quando os meus pais precisavam cortar custos, cortar lazer. Então, se a grana tá apertada, a gente não vai no cinema. Se a grana tá apertada, nossa, agora eu vou entregar a minha idade. Hoje em dia é cortar Netflix, mas na minha época, ai, cheguei nessa fase. É cortar a locadora semana do mês, que a gente alugava filme toda semana na locadora de filmes VHS, meu Deus. Saudades, inclusive, era um rolê da hora que a gente tinha na infância, mas enfim, tudo bem. E aí, eu via isso, e eu pensava, pô, é assim, né? O que que a gente pode cortar? A gente não pode cortar a luz, não tem como deixar de pagar a luz, não tem como deixar de pagar a água, a gente vai deixar de cortar o que a gente não precisa. Mas, gente, sem lazer, que tipo de ser humanos nós nos tornamos? Porque ninguém nasceu só para trabalhar, ninguém nasceu só para pagar conta. Ninguém se mantém são numa sociedade caótica. E mesmo que você viva numa cidade do interior, você vai concordar comigo. Ninguém vive numa sociedade caos sem lazer. Você fica biruleibe, senão você fica lelé da cuca. Então não tem como. A nossa realidade humilde, ela diz isso. A sociedade como um todo agora está respondendo o que a gente sempre teve razão. Vai ter lazer para quê? O que pobre quer? Por muitos anos, a virada cultural, vários outros tipos de movimentos culturais da cidade, principalmente aqui em São Paulo, que eu posso falar com propriedade aqui de São Paulo, né? Porque outras cidades eu não conheço. Mas principalmente aqui, era tudo muito longe. Inclusive, eu falei uma coisa nos stories que é verdade. O bairro onde eu cresci, por muitos anos, teve ônibus que saía de lá para ir para Praça da Árvore, para ir para Vila Mariana e para Santa Cruz. Na real, eu lembro que por muitos anos, ir por Terminal Santa Amaro não era legal para mim, porque não era útil. Só tinha uma perua que saía de lá que me interessava. Então, eu só ia para lá quando pela localização valesse a pena, mas na maioria das vezes eu preferia, até porque perua é um pouco perigoso na época, então eu preferia sempre a condução normal, que é o ônibus. Pausa para água. Já beberam sua água hoje? Considerando que você escuta o podcast quando você quiser, eu espero que você já tenha tomado água, porque se eu for considerar o horário que eu tô subindo, que é 6 horas, você tem que ter tomado muita água hoje, não só ter me esperado, mas tudo bem. E eu lembro que por muitos anos não era útil eu ir para o Terminal Santa Amaro por conta disso. E eu não lamentava, não, porque eu gostava das opções que tinham. Eu lembro que quando a gente ia para 25, esse que ia para o Passo da Árvore, tinha um ponto que a gente podia ir para lá. Então a gente pegava um ônibus e chegava em casa. Era muito prático. E quando eu me tornei adolescente, já não existia isso. Os ônibus que saem lá do bairro dos meus pais é Santa Amaro. E na minha cabeça não faz sentido, porque assim, por que que todos os ônibus são, por que eles meio que estão dificultando a nossa ida ao centro, se somos a mão de obra do centro? Quem mora na quebrada trabalha. E trabalha muito. Inclusive, eu acho que 90% da população se concentra no Jardim de Ângela, porque não é possível. Eu nunca consegui pegar um Nakamura vazio. Inclusive, teve uma vez que eu voltei para casa com ele vazio, que eu falei, gente, eu acho que eu tô alucinando. Eu acho que eu usei algum entorpecente ilícito no caminho sem querer, entendeu? Tipo assim, por tabela, e eu tô alucinando, porque não é possível. Nunca consegui. Uma vez eu consegui essa proeza. E aí me fez pensar, tipo, pra quê? O que que eles ganham afastando a galera que trabalha, a mão de obra que tá indo até lá? Não faz sentido. Para eles fazem, porque eles não estão dificultando a ida do trabalhador, estão dificultando a ida do lazer do trabalhador. Por isso que é tão difícil. Eu lembro que quando eu trabalhava no centro, que eu tinha algum happy hour, algum rolê depois, eu lembro de ter o pensamento o pensamento não, eu lembro de chamar alguns amigos que trabalhavam ao redor e aí eles falavam assim: "Pri, não dá pra mim ir, porque vai ficar muito tarde pra mim voltar pra casa e não vai ter condução e vai ser muito difícil. Talvez quando eu chegar na parte que eu quase tô chegando em casa não vai ter mais ônibus pra mim ir e tal, então não é opção". Gente, olha o nível que a gente chega de absurdo, porque pra mim isso é nível absurdo de realidade. Então, isso me fez refletir sobre muitas coisas. A primeira coisa foi o quão importante é a gente se envolver politicamente, entender o que que em relação à política, o que que eles podem facilitar o nosso dia a dia, a nossa vida na prática. Que é isso, é disso que a gente precisa. Cidades do dia a dia, discutir por que que foi tirado uma linha que era tão antiga e tão importante. Eu lembro que quando eu trabalhava no Vila Mariana, ainda tinha o Vila Mariana.
E eu lembro que era muito bom, porque eu ia dormindo o caminho inteiro, porque como eu ia até o ponto final, eu ia dormindo, e aquilo fazia uma diferença gigantesca pra mim, porque pra quem não sabe ainda, eu preciso muito de muitas horas de sono. E na época que eu trabalhava no centro, se eu dormisse 4 horas por noite era muito. Eu chegava tarde em casa e saía cedo. Eu lembro que uma vez, quando eu estava trabalhando na Faria Lima, uma contratante, que inclusive eu sonhei com ela hoje. Por quê? Só Deus sabe, que eu nem pensar nela, eu tinha pensado, mas tudo bem. Eu lembro que uma vez ela me pediu pra ficar meia hora a mais e eu falei: "Eu não consigo, porque hoje eu tenho um compromisso, eu preciso chegar em casa X horas". Ela: "Nossa, mas meia hora? Você não pode atrasar meia hora?" Ela: "Então, é porque não é que eu chegaria meia hora depois. Eu ficando meia hora a mais, eu chego 3 horas depois". Aí ela: "Você tá querendo dizer que se você ficar meia hora a mais, você chega em casa depois das 9h?" Falei: "Pra mais". Ela riu e falou: "Duvido". Eu falei: "Eu vou compartilhar minha localização com você. E eu não gosto de pegar celular assim que eu saio do ônibus, porque eu acho perigoso, mas eu faço questão de assim que eu descer do eu não vou esperar chegar em casa, assim que eu descer do ônibus eu te ligo". Trabalhava na Faria Lima, pegava linha amarela, linha esmeralda, ônibus pra casa, no Socorro. Era o ônibus direto pra casa. Na ida a mesma coisa. Ela duvidou, falei: "Não tem problema, vou te provar". Assim que eu desci do ônibus, eu liguei pra ela. Era 9h20. E ela: "Não tô acreditando". Eu falei: "Você tá vendo a localização? Porque se você estiver vendo, você tá vendo que eu tô me movimentando, eu não cheguei em casa ainda. Eu tô chegando. Se você quiser, eu faço uma ligação de vídeo pra você ver o meu redor. Tô na rua ainda". E ela ficou sem palavras pra me responder. Então, é muito isso. O transporte é muito eu lembro que eu levava 4 horas pra chegar na Faria Lima. 4 fucking horas. E um dia bom eu levava 3. Um dia bom. Trabalhava na Berrine, que eu era estagiária, eu podia chegar 10 horas. Eu lembro que eu sempre cheguei cedo, porque eu gosto, né, eu tenho problemas com horários, eu odeio chegar atrasada em qualquer, lugar, seja de rolê ou seja de compromisso de trabalho. E eu lembro que eu chegava, sempre cedo, mas eu saía muito cedo de casa para conseguir chegar àquele horário. Então eu não tinha o luxo de, o luxo que era, ao invés de acordar 5 horas da manhã, eu podia acordar 7, 8. Era esse o luxo. Não tinha também muito espaço, até porque o trânsito piora um pouco quando fica mais tarde. Então, às vezes, é até bom você sair um pouco mais cedo de casa, porque você não conta com trânsito. Você pode acontecer de um ônibus quebrar, você pode acontecer de um acidente acontecer, mas fora isso, o trânsito em si mesmo, ele pesa depois, até porque tem a galera da escola e aí vai um monte de outros critérios. Mas Priscila, e no que isso me impacta? Cara, eu não tenho nenhum ouvinte de alto padrão, até onde eu entendo. Se eu tiver, seja bem-vindo, você tá ouvindo uma pobre e você tá conhecendo um mundo que para você talvez nem deva fazer sentido. Mas a gente não pode, primeira oportunidade, descartar o lazer. Eu vejo entre os meus amigos que quando estão muito mal, eu sempre pergunto: "Cara, você tem um hobby?". Eu tenho uma amiga que ela não tem espaço para hobby. Ela relaxa quando ela vem aqui para minha casa e a gente conversa, papeia, um momento amigas de fofoca ou de sessão cinema, e é isso. Não tem nada a mais que isso. E eu fico triste porque é por isso que fica tão mal, e eu fico pensando assim, eu não sei como se mantém bem ainda. Tem muita gente que eu acho que é o foco de vencer, que é tão grande, que não para, mas é importante a gente ter momentos de pausa no nosso dia a dia. Tô falando diário, eu não tô falando de uma coisa por mês. Por exemplo, cinema, eu amo cinema, mas eu não vou pro cinema todo mês. Eu confesso que não é nem por questão de dinheiro, é mais por questão de até porque todo mês a gente recebe um salário, pô, o que que custa tirar R$ 45 por mês pra você ir pro cinema? Mas quer dizer, custa bastante, a gente sabe, mas é que às vezes na minha semana é tudo tão corrido no final de semana. Tem final de semana que eu tenho faxina pra fazer, no outro eu não tenho faxina, mas eu tenho um banheiro. Aí tem outro que todo final de semana eu tenho um sacolão pra ir. Consequentemente, eu tenho que higienizar, cozinhar os legumes que eu compro, preparar os legumes que eu como cru durante a semana, mas eu tenho que deixar higienizado e separado para motivo de não consumir por conta de não estar higienizado, então eu deixo tudo preparado no final de semana. E isso tudo leva muito tempo. Não é questão de 10 minutos que você faz tudo isso. Além de você ter um tempo de descanso, um tempo de tirar um cochilo à tarde sem hora para acabar, uma cochileta russa, o tempo de você assistir um filme sem compromisso de ficar olhando para o celular. Você tem compromisso, você não pode ficar sem ver o celular. No meu caso, que eu trabalho das 9h até as 23h59, é muito difícil. Eu não consigo ficar sem ver o celular, eu preciso estar online.
para caso alguém me acione, eu esteja lá vendo o que está acontecendo. E são coisas que é importante a gente considerar e que fazem diferença e que a gente precisa entender que não é porque a nossa realidade está difícil, tá difícil para todo mundo, é porque galera tá sendo feito de propósito. As pessoas querem segregar quem tem dinheiro de quem não tem. Isso é legal? Isso é bacana? Para onde a gente está caminhando com essa realidade? Então, por isso que eu quis fazer esse episódio para a gente entender isso. E aí, com isso, eu quero sugerir algumas coisas, cara. Eu lembro que no meu, para quem já assistiu o Vision Board de 2026, eu não mostrei o desse ano, mas eu e a G, a gente gostou muito de fazer, então provavelmente a gente vai, no final do ano, mostrar o que que a gente fez e o que que a gente desejou e o que que foi cumprido. E pensando em tudo isso, eu coloquei muitas coisas como essa, de priorizar pequenos lazeres diários. Então, ler mais, porque o momento que você tira para ler, é o momento que você relaxa mais, é o momento que você sai um pouco das telas, é o momento que o seu cérebro também dá uma, olha que gostoso, uma leiturinha do nada. Ainda mais no inverno que vai chegar. Ai, que delícia, eu amo ler no inverno. Inclusive, tem que comprar um acessório pro livro que é para ler no inverno, que só fica o braço para fora e tem que segurar o livro com a mão só. Eu descobri que existe um acessório para isso. E aí você precisa pensar, por que que o cinema, vamos considerar que você gosta muito de cinema e você quer ir no cinema uma vez por mês. O cinema, o ingresso está custando entre 40 a 45 reais, pelo menos no, na UCI Filmes, que é onde eu vou agora perto de casa, é. Mas, de repente, pode ser que no Cinemark esteja até um pouco mais caro, um pouco mais barato. Vamos considerar isso. Eu não sei qual é o plano que você paga da internet, porque, por exemplo, o Vivo tem promoção de cliente Vivo paga meia, se eu não me engano, paga 50%. A Claro também tem algumas promoções bem bacanas. No meu caso, tem melhores, também tem para o Cinemark, mas tem melhores pro teatro também. Principalmente pro teatro que é da própria Claro. E aí você faz as contas, cara. O mês já tá apertado. Será que 45 vai fazer diferença? Te garanto que não vai. Eu sei que você pode dizer, Priscila, você não tem filhos, você não sabe o que você tá falando. Eu te garanto que não vai. Sabe por quê? Eu já testei. Eu juro que eu já testei. E nesse teste, eu percebi uma coisa. Eu estava muito apertada, fazia uns 4, 5 meses que eu não conseguia ir ver um filme. Perdi um filme que estava em cartaz que eu queria muito ver, inclusive. E aquilo estava me atordoando. E aí eu lembro que no mês seguinte de que eu percebi isso, eu falei, cara, cinema. Eu sei que não, eu sei que não tenho grana, vai pro cheque especial mesmo, mas eu vou. Ou eu vou, ou eu vou. Lembro que foi um dos meses mais tranquilos. Nem foi uma, ai meu Deus, que dívida que eu me enfiei. Não foi. Eu fui com força, hein? Não foi só ingresso, não. Foi ingresso, foi pipoca, foi tudo que eu tenho direito. Até porque, pra mim, cinema sem pipoca amanteigada, nem é cinema. E é a única oportunidade também que eu tenho de comer aquela pipoca maravilhosa. Então, eu não perco essa oportunidade por nada nessa vida. Percebi isso, cara. Eu percebi que não faz tanta diferença. Mas o pobre, ele se acha, tão não merecedor de viver certas experiências que ele não para pra pensar nisso. Gente, eu nunca me hospedei em hotel na vida. Primeira vez vai ser num evento que eu vou no Rio, inclusive vai ser em junho, na primeira semana, porque como esse ano não vai ter o RD, eu me permiti viver uma experiência em outro grande evento, e eu parei pra pensar nisso. Eu falei pra alguns amigos: "Eu vou me hospedar em um hotel 4 estrelas", tô me achando muito chique. E aí eu pensei assim: "Caraca, eu nunca me hospedei em hotel". E uma amiga até falou assim: "Você não vai querer outra vida". Eu tenho certeza disso. Engraçado que eu sei e eu tô indo pra hotel porque é Rio, eu não gosto muito do Rio, eu acho muito perigoso. E o local também é meio que complicado para outros tipos de hospedagem. E eu pensei, quer saber? Eu vou investir numa hospedagem bacana, onde eu vou me sentir segura, até porque eu vou estar sozinha. Então, eu acho que pode ser legal, pode ser uma coisa que me conforte mais, que me deixe mais tranquila. E aí eu vou viver o evento com muito mais tranquilidade. Então, assim, é importante a gente pensar nisso. Eu não posso não me dar esse direito. Eu lembro que quando eu saí do eu saí do aluguel, eu recebo essa bênção, Senhor. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu fui para um apartamento que ele, no primeiro ano foi ótimo. No segundo para o terceiro foi um caos. Nossa, foi muito caos. Muitos problemas foram acontecendo. Inclusive, eu ouvi, que a Lela Brandão falou sobre isso no podcast dela, As Gostosas Também Choram, e eu achei muito bacana que ela fala sobre quando as coisas não te cabem mais, elas começam a andar muito errado. É uma sequência de muitos erros, e aí que acabam te forçando a sair daquele espaço. E eu lembro que aconteceu exatamente isso com o apartamento. Muitas coisas começaram a dar errado. Eu comecei a ter problema com o vizinho, a casa enchia de fiote de barata, e tinha
a porta vivia quebrando, enfim, teve muitas coisas que foram acontecendo, assim, na sequência que me fizeram pensar em sair de lá. E eu lembro que quando eu comecei a cogitar sair de lá, eu pensei: "Cara, agora eu quero num apartamento de 2 quartos, porque eu quero um escritório, não tá dando mais pra ficar lá", era só uma kitnet, e eu sentia que eu estava meio que desorganizada, eu sentia que a casa toda hora estava um caos, estava tudo organizadinho no seu lugar. É que eu não estava aguentando mais a divisória do meu escritório para a sala ser um sofá. E aí eu comecei a falar, eu lembro de ter o pensamento de: "Mas será que eu, né, eu dou conta? Pagar de 2 quartos, tipo, quem eu tô achando que eu sou? Eu mereço tudo isso? Será que é pra mim mesmo? Eu acho que não tá na minha alçada ainda". E quando eu encontrei esse apartamento que eu tô hoje, ele estava saindo mais barato do que o outro. Estava tão bem localizado quanto, maior, mais espaçoso, também tinha armários planejados que facilitava super a minha organização. E aí foi quando eu parei para pensar, tipo, era óbvio que era para mim. Era óbvio que eu podia ter encontrado e que seria tranquilo eu conseguir. Não era segredo. A minha mentalidade me inferiorizava. Me fazia pensar que era menos que eu merecia. E isso é muito sério, porque isso acontece no lazer também. "Ah, quer saber? Eu não mereço ir para o cinema. Por que que eu vou no cinema? É muito caro, só vai fazer eu gastar". Você fica em casa se estressando, não tem uma folga da família, outra coisa. Na época, eu lembro que esse meu apartamento, ele não tinha varanda. E certos momentos me sufocava. Eu amo ficar em casa, mas o lance de só ter pequenas janelas me sufocava às vezes. E eu lembro que às vezes eu só precisava sair para ver gente. Eu nem gosto muito de gente, mas eu tinha que sair para ver gente. Eu saía de vez em quando, e olha que lá tinha uma Play Art, que era perto de onde eu morava, e era muito legal, porque era um prédio só de cinema. Nossa, eu achava aquilo o máximo. Era muito legal. Então eu adorava lá, mas eu tinha esse pensamento. Então, a gente não pode ter essa ideia, porque o lazer, ele vai nos pagar uma experiência que é inexplicável, eu diria até que é impagável. Aquele valor, ele vai nos retornar de uma maneira muito diferente. Lembra que eu falei pra vocês que eu sugeri para os meus pais pra gente ir para o show do Zé Ramalho? Nós fomos, e chegando no show, eu nem curti muito o show, pra ser honesta, porque eu estava curtindo mais a felicidade dos meus pais de estarem curtindo aquilo. Eu parei pra pensar e meus pais nunca tinham vivido uma experiência de um show de um artista que eles gostam e admiram. Minha mãe chegou aí comigo no show da Sandy, que foi no mesmo lugar, então minha mãe já tinha vivido algo, mas o meu pai não. Meu pai, ele sabia o que era show de cidade, que o prefeito pagava, tinha aqueles shows de casa de show lá perto de casa, que também tinha alguns, mas nada muito assim, uau, sabe? E me fez pensar, cara, o que paga isso aqui, essa experiência? O que paga esse olhar? Tinha música que eu até fiquei, que eu estranhei no começo, que ele nem cantava, ele não cantava as músicas, eu falava, caraca, não é possível, que ele conhece a música, essa música mas ele estava admirado, ele queria ouvir e admirar o artista que ele gosta tanto, e que realmente é muito talentoso. E ele estava ali curtindo. Era só isso que ele queria, curtir. Tão gostoso experienciar isso, estar do lado deles vendo essa reação, esse "nossa, que show legal". Gente, eu não estava bancando não, tá. Inclusive cada um pagou seu ingresso. Eu não tô querendo pagar de: "Ah, eu proporcionei isso", não, eu experienciei mesmo, a única coisa que eu fiz foi o convite. Eu falei: "Pai, a casa de show é perto de casa, tem cadeira, então, né, eles não conseguem ficar muitas horas em pé, mas tem cadeira, vocês vão ver o show sentados". Então, assim, é um conforto bacana pra você ver uma pessoa que você admira. Vamos, vamos, quando foi é uma puta experiência. E eu acho bacana que hoje em dia ele fala assim: "Ah, se a gente voltar, agora eu quero voltar de camarote". E meu pai já foi a pessoa que criticou quando eu ia pra show. Falava que era um gasto muito grande. Quando eu falava que eu ia para o Lollapalooza, para o The Tal, que ele falava que o show era muito caro, eu falava: "É, pai, mas vamos ver quanto é o show para o ingresso de cada artista". E hoje eu consigo ver 3 do que eu mais gosto lá. Então acaba que o ingresso vale. Mas mesmo assim ele falava: "Muito caro, muito caro, muito caro", até que ele hoje, pô, paga o camarote. E o que que é você pagar o camarote? É você pagar por uma experiência mais confortável. Então, com isso, eu quero dizer que eu vivo falando para os meus pais e para os meus amigos, e eu vou falar isso nesse episódio. Acho que eu pesei um pouco o clima, né? Mas a gente precisa parar de falar que certas coisas, né, não é pra gente, e também precisa parar de cortar o lazer na primeira oportunidade que tem. Eu entendo que em certas
em certos momentos da vida a gente precisa fazer corte de custos ou contenção de gastos, mas a gente também precisa considerar o nosso bem-estar, porque se a gente não estiver bem mentalmente, aonde a gente vai chegar? Se a galera tá pensando em segregar a população, em quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro, o quão isso vai impactar na nossa realidade hoje. A gente já se sente excluído naturalmente pelas coisas que nem eu falei, do transporte e tudo mais. Aonde a gente vai chegar se até nesse ponto da nossa curtição. Gente, estavam querendo por muitos anos, eu não sei, tá? Não sei se isso é real, hoje, né? Porque faz tempo que eu não vou no Parque Ibirapuera, mas estavam querendo cobrar entrada no Parque Ibirapuera. Por que que eles estavam querendo cobrar entrada num parque público? Por que que eles estavam querendo cobrar entrada nas praias? Eu vi uma influenciadora que eu sigo que viaja o mundo, e ela meio que foi de mochileira. E eu fiquei chocada que muitas praias na Europa pagam para entrar. Então não é que nem no Brasil que você pode fazer bate-volta. Minha amiga foi fazer um bate-volta que ela nunca faria na Europa, por exemplo. Que ela foi na Praia Grande, curtiu o dia lá, na volta ela veio, ela veio para minha casa, a gente curtiu o final de semana e fez algumas coisas que a gente estava precisando. Vocês têm noção que isso poderia ser diferente? Essa minha amiga é baixa renda. Que nem eu, inclusive. Não ia ter grana pra pagar. E outra, não foi só ela, foi ela e a família. Então, assim, olha o valor, porque uma coisa é você pensar na entrada individual e na entrada de uma família inteira. Já não iriam, que era muito investimento. Hoje a preocupação quando a gente vai pra praia é só comer, então a gente leva o que vai comer e tá ótimo. E aí, se tivesse que pagar a entrada? A gente precisa prestar atenção nisso. E a gente precisa prestar atenção em quem a gente vota. Então, você já foi atrás de quem votou para privatizar as praias? Graças a Deus isso não foi para frente, mas já foi atrás? E aí, gente, também vem outra coisa. Às vezes o político até votou contra, mas ele apoia artistas que foi a favor? Muita gente aí é famosa, que eu não vou citar nomes porque eu não quero processo, mas supostamente apoiaram a PEC da privatização das praias. Então prestem atenção, porque isso faz diferença. No Big Brother 2026, agora a gente está vendo. A Chay, ela fala muito sobre as oportunidades que ela não teve, né, na vida, e ela fala, por exemplo, que ela endividou, tá com o nome sujo por conta de McDonald's. Olha o nível. Ela falou que prefere comer do que comprar roupa. Eu te entendo, Chay, porque eu sou igual. Mas o ponto é, aí você pensa assim, ai, sujou o nome. Ah, sujou o nome com dívida grande, sujou o nome por conta de cartão de crédito pagando conta. Não, foi comprando lanche de R$ 20. Isso era luxo para ela, para a realidade que ela estava vivendo. Isso não é normal. Por mais que seja engraçado, e ela contando que foi muito engraçado, e pobre tem disso, né, de fazer graça com a própria desgraça, mas por mais que isso tenha acontecido de fato, isso não é engraçado. Isso é questão de política pública. Você ter lazer perto de casa, e funk, por exemplo, ele é uma forma de ter lazer perto de casa. As festas, você conhece que é de bairro, quase não tem casa de festa de bairro. Eu lembro que na minha adolescência era baladinha que eu queria ir matinê, era sempre no centro. E eu lembro que nossa, era uma fita pra ir, porque como eu ia escondido, aí isso era muito errado. Apesar que eu tava indo pra um rolê que não tinha bebida alcoólica, não tinha droga, não tinha nem maior de idade, os maiores de idade eram os organizadores. A gente nem era tão errado assim. Mas eu lembro que quando eu ia escondida, então eu não tinha dinheiro, né, pra gastar lá a roda. A gente sempre fazia um rateio e tal pra dar pra todo mundo, ninguém passar vontade nem nada. Mas olha o grau, era muito longe. A gente tinha que considerar o valor do transporte. E só de transporte, se a gente economizasse, daria pra gente gastar de lá com bebida, com água, com energético, com suco, refri, que era o que tinha, né, para os menores de idade. Então, assim, vamos repensar politicamente, porque faz diferença. Faz diferença na sua realidade. Se você acha que é porque você tem airfry, computador, televisão em todos os cômodos e geladeira boa, você não é mais pobre, repense isso, porque você não está cortando o seu lazer quando você tem contenção de gastos? Reflita sobre isso. Eu duvido um pouco que você pense assim. Eu gosto de pensar que hoje eu vivo confortável. Tem uma amiga que fala que para as amigas dela eu sou rica, né? E na verdade eu entendo essa posição, porque eu tenho uma vida confortável. Eu não vivo para pagar conta.